Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo agora nesse momento, para aqueles que vão nos assistir depois no canal do YouTube da Academia Areté. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória. Eu estou aqui com vocês já desde abril, varrendo toda a história da filosofia. Estamos indo para a aula de número 81 hoje. Estamos na aula de número 81 e vejam, nós ainda estamos dentro da história da filosofia antiga e não vamos terminar ainda hoje, para vocês verem, nós não vamos terminar hoje ainda a história da filosofia antiga, devemos terminar na semana que vem, pelo que eu estava fazendo os cálculos aqui, tá? Nós estamos indo para a quinta aula só sobre o neoplatonismo. Vejam, são 5 aulas só sobre o neoplatonismo e são 81 aulas no total da história da filosofia. Pessoal, essa semana eu estava comentando aqui logo no início da live o seguinte, são 80 aulas, hoje é a 81ª aula, são 81 aulas só sobre a história da filosofia antiga. Vou falar para vocês, se você, eu falo para qualquer um que vai assistir isso daqui, que está assistindo agora, se você for para um nível superior de filosofia em qualquer universidade do Brasil inteiro, eu garanto a vocês, se você se matricular numa disciplina de História da Filosofia Antiga em qualquer universidade do Brasil inteiro, você não vai ter a qualidade do conteúdo que eu estou oferecendo aqui. E vejam, estou oferecendo esse conteúdo de modo gratuito, tá? É claro, pessoal, eu falo assim para as pessoas aqui na live, eu deixo sempre aqui a minha chave Pix, caso você queira contribuir para ajudar aí financeiramente de algum modo. Pô, legal, muito obrigado. Se não dá para ajudar, assiste gratuitamente também, não tem problema nenhum não, tá bom? Vai ajudar, obviamente. Minha chave Pix é rodolfosouzabraga2@gmail.com, rodolfosouzabraga2@gmail.com. Depois eu coloco a chave Pix aí, caso você fale assim, pô, esse conteúdo é de valor, vou ajudar o Rodolfo aí nos projetos dele e tal. Ó, isso vai ser muito bem-vindo, tá? Vejam, nós temos também o nosso site lá, o www.academiaareté.com.br, onde você pode ter acesso ao nosso curso que está aberto lá, que é o Clube de Debate e Oratória. Lá onde os alunos aprendem a argumentar melhor, a falar melhor, a perceber quando às vezes você está diante de um professor que é doutrinador, o cara está querendo te doutrinar e você pode ali desmascarar o cara, não de modo mal educado, não é isso, mas é você perceber que o sujeito está utilizando de um argumento que não procede, um argumento inválido, e você tem condições ali de derrubar o argumento e perceber que ele está com treta, vamos dizer assim, tá bom? E o que nós estamos fazendo aqui? E detalhe, isso que eu falei do nível superior, anteontem eu estava falando isso, tinha um sujeito na live que ele virou e falou assim, eu gostei muito do depoimento dele, ele falou assim, olha, de fato esse conteúdo aqui é diferenciado. Ele falou assim, eu fiz filosofia na UNB, ou seja, na Universidade de Brasília, o sujeito estudou na UNB, que é uma das principais universidades do país, e ele falou, ó, esse conteúdo aqui ele está sendo melhor do que o da faculdade. E eu falei isso sem falsa modéstia, naturalmente. O conteúdo que eu estou oferecendo aqui é muito melhor que você vai encontrar na USP, na Unicamp, na UFRJ, na UNB mesmo, nas PUCs aí da vida. Porque de fato eu estou fazendo um trabalho muito melhor do que se faz nas universidades brasileiras. E olha que o que eu faço aqui é uma introdução ao que há de essencial. Vejam, eu julgo que o trabalho das universidades é muito ruim. Então, o que eu estou fazendo aqui? É um trabalho do que eu acho que deveria ser a universidade? Não. O que eu estou fazendo é uma introdução àquilo que eu acho que deveria ser a universidade. Tá bom? Então, vejam, o que eu estou fazendo é um trabalho introdutório para aqueles que querem fazer aquilo que eu acho que deveria ser a universidade. Tá bom? Então, assim, a universidade... E vejam, o que eu estou fazendo já está acima da atual universidade brasileira. Então quem fizer o meu curso aqui vai entrar na universidade muito melhor do que o que a universidade tem para oferecer. A universidade atual tem para oferecer, naturalmente. Bom, vamos começar aqui. Hoje é a quinta aula sobre o neoplatonismo, tá? Nós vamos falar sobre a antropologia, a visão antropológica de Plotino, principalmente, que aparece lá nas Enéides, essa obra dele que nós estamos comentando aí aos poucos, tá? E amanhã, na live de amanhã, nós vamos terminar o Plotino. Tá bom? Mas vejam, o que é o homem para Plotino? Essa é a pergunta, tá? Que nós devemos fazer aqui. O que é o homem?
Bom, como acontece em Sócrates, né? Acontece lá na filosofia de Sócrates, o homem, para Plotino, é a sua alma. Então vamos lá, estamos começando definitivamente aqui. Para Plotino, o homem é a sua alma. Bom, então se o homem é a alma, tudo o que vai acontecer com o homem, com o ser humano, vai acontecer com o homem, vai depender daquilo que a alma faz, tá bom? Então vejam, tudo o que acontece com o homem depende da alma, para Plotino, tá? E vejam, até a sensação, ou seja, o aspecto das sensações, né, a captação sensorial, né, isso aí que nós temos, né, nós temos essa impressão sensorial, até as impressões sensoriais, elas dependem da alma. A sensação, então, ela é um ato da alma, como nós já vamos ver. Ela acontece na matéria, mas quem está atuando ali para que a sensação ocorra é a alma humana, tá bom? Nós vamos ver isso então como é que acontece. Então nós estamos falando, tá, sobre a alma, sobre o ser humano, o que é o ser humano e como se dá, que acontece no ser humano no processo de conhecimento e até do ponto de vista ético também, o que acontece com o ser humano, nós vamos comentar hoje aí, tá? Então vamos lá. O homem é a sua alma, tudo que acontece no homem depende da alma e nós temos também até a sensação que ela ocorre, vamos dizer assim, por conta da alma, ou seja, a sensação, apesar de ser material, quem atua no momento que essa sensação está ocorrendo para ela poder acontecer é a alma também, como nós vamos ver. Então, olha só, na sensação, um outro corpo atua sobre a alma, né? Atua sobre a nossa matéria, que tem os sentidos, né? Os sentidos estão na matéria. Mas é a alma que vai julgar o que está sendo recebido. Então vejam, vamos lá. Você tem um outro corpo que vai, esse outro corpo, em termos, vamos dizer assim, boa noite, David Panceira, muito obrigado pela presença, sua presença muito me honra aqui. Eu sei que você é um cara muito atarefado, daqui a pouco você vai ter que sair. Hoje é a 5ª aula que eu estou dando sobre o neoplatonismo, e eu estou falando da visão antropológica do homem para Plotino, tá bom? Depois, olha só, depois se você puder me responder lá, que eu fiz uma pergunta que eu estou fazendo homeschooling com meu filho aqui mais velho, né, de 7 anos, sobre... Você dá uma olhadinha lá que você vai ver a minha pergunta. Até eu fiz a pergunta na caixinha de pergunta também. Uma pergunta mesmo sobre matemática especificamente. Tá? Não vou colocar aqui público aqui. Depois você me ajuda aí nesse quesito aí. Se seu curso for para criança, eu matriculo ele no seu curso também. Tá bom? Mas vamos lá, deixa eu continuar. Eu estou falando então sobre o Plotino, né? Sobre a visão... do homem no neoplatonismo. Então, para Plotino, nós temos o seguinte, agora falando para os outros alunos, tá bom? Eu sei que você deve estar lotado de perguntas, tá, David? Você deve estar lotado de perguntas. Aí eu vejo, eu acompanho tudo que você coloca lá, então eu sei como é que seu trabalho é intenso de perguntas, tá bom? Eu sei, fica tranquilo, responde quando der, que alguma hora eu vou ver a sua resposta, certamente, porque eu sempre acompanho lá. Muito obrigado pelo seu trabalho, que ajuda muita gente aí de fato. Então, vamos lá, voltando aqui, o David Panceira, só pessoal, para vocês saberem, ele acabou de entrar aqui, ele é doutor em matemática pela Universidade do Porto, ele é filósofo também, ele tem curso na Brasil Paralelo de matemática, ele tem um curso de matemática também que ele está lançando aí já também. Recomendo a todos, eu mesmo estou doido para fazer o curso dele também, tá bom? Ele fez recentemente uma live conosco aqui, falando sobre a imaterialidade do intelecto. Se vocês puderem ver depois essa live lá, vale muito a pena. Tá, tá gravada no meu perfil do Instagram e tá no canal do YouTube também. Mas vamos lá, voltando aqui então. Na sensação, um outro corpo atua sobre o meu corpo, tá? Vamos dizer assim num primeiro momento. Só que é a alma que vai julgar aquilo que está sendo recebido. Então, sob certo aspecto, vai atuar sobre a alma. Mas veja, a alma, ela não tem uma perspectiva passiva na atuação do outro corpo. É ela quem vai julgar aquilo que está sendo recebido. Então a alma, ela tem uma atividade na sensação.
É isso que tem que ser entendido aqui. Então, olha só, é na sensação, nessa impressão sensorial, que a alma vê, presta atenção, um rastro, um resquício daquelas formas inteligíveis que estão lá no espírito, que nós vimos lá na segunda live, na segunda aula sobre o neoplatonismo. Então, vejam, nós temos aqui na sensação esse julgar da alma. Quando acontece esse julgamento da alma, quando existe a sensação, a alma, quando ela julga aquilo que está sendo recebido na sensação, ela tem contato diretamente naquilo que está vindo de um outro corpo, né? O outro corpo está recebendo ali, ela tem contato com aquilo que tem diretamente do mundo inteligível. Por quê? Porque aquela coisa que está sendo recebida, ela também, presta atenção que isso é muito interessante, eu acho muito interessante aqui no Plotino, essa coisa que está sendo recebida, ela também tem estrutura do que foi informada por uma alma também ali. Então, quando eu tenho contato com um outro corpo, eu estou tendo contato diretamente com aquilo que é um resquício que veio lá do espírito, lá das formas inteligíveis que estão no espírito, que vão passar para a alma suprema, para a alma do todo, para as almas particulares, dando origem no enfraquecimento total às coisas materiais, como nós vimos na live de ontem. Tá? Quem quiser pode olhar a aula anterior aí que vocês vão entender isso. Bom, então, qual é a conclusão aqui num primeiro momento? Num primeiro momento, qual é a conclusão? A sensação é uma forma de contemplação do inteligível. A sensação é um modo de nós termos contato com o inteligível, só que no sensível. Então vejam, nós estamos assim, olha, eu tenho a sensação, eu recebo a sensação, a alma, para Plotino, julga a sensação, então é uma atividade da alma, a alma julga a sensação, e essa sensação, que é o que o outro objeto tem, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo aqui bem concreto. Eu tenho aqui a caneta, então, que está na minha mão. Essa nossa caneta que nos acompanha aqui. Eu tenho a caneta que está na minha mão. A minha alma, o meu corpo, né, ele recebe isso, a impressão sensorial dessa caneta. Por exemplo, eu estou vendo aqui no caso, né, estou recebendo essa impressão sensorial. Ora, é a minha alma que nesse momento que eu recebo vai julgar o que a coisa é. Porque eu sou corpo, mas é a minha alma que, vamos dizer assim, estrutura o meu corpo, como nós já vimos nas lives anteriores aí. Então o que acontece? Quando eu recebo isso e julgo isso que eu estou recebendo aqui, eu estou dando forma também a essa coisa, sob certo aspecto, em mim. Mas eu estou dando forma porque essa coisa ela possui uma inteligibilidade. Ela também recebeu uma inteligibilidade vamos dizer assim, da alma correspondente a ela. Então, essa coisa recebeu uma inteligibilidade, mas quando eu recebo a sensação, eu julgo o que essa coisa é. E ao julgar o que essa coisa é, o que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo contato, né, com algo que veio também diretamente lá do mundo inteligível. Então, quando eu tenho contato com as coisas do mundo aqui por meio da sensação, a sensação, então, como eu falei, é o quê? É uma forma de nós estarmos olhando indiretamente para o mundo inteligível, para o inteligível supremo. Só que é o quê? Por meio do sensível. Ou seja, nós estamos percebendo aqui que tudo que nós vemos aqui nesse mundo aponta para o inteligível. Não é inteligível supremo, mas aponta para ele. Bom, isso aqui é o que nós já falamos na aula anterior, então. O que nós já falamos na aula anterior? O mundo físico e todos os corpos que estão aqui, por exemplo, essa caneta, uma folha de papel, por exemplo, aqui eu tenho uma folha de papel aqui, essa caneta, uma folha de papel, tudo que está aqui no mundo físico, todas as coisas aqui, são produzidas pelas formas racionais da alma no universo. Então, é a alma que produz tudo que está aqui, como nós vimos na aula de ontem, inclusive, tá? De modo mais específico. Então, só que é o seguinte, tudo que está aqui, que nós temos contato, veio da alma, só que a alma veio do espírito, e o espírito veio do uno. Resultado, tudo que nós vemos, de certo modo, nos liga com o uno. Então, o Plotino vai dizer
que um pensamento, vamos dizer assim, uma sensação pura, ela é uma espécie de pensamento obscuro. Só que ele fala que existe ele fala que há uma sensação clara. A sensação clara é quando de fato a alma ela recebe a sensação e julga aquela sensação que recebeu. Então a sensação ela é obscura se você não julga, mas quando você julga o que a coisa é, você acaba dando clareza, trazendo à luz aquilo que aquela forma é, tá bom? E aí nós podemos deduzir assim com Plotino o seguinte, olha, maior vai ser o nosso entendimento quando a alma inferior, que é quem sente, é a alma inferior quem sente, não é a alma suprema, né? Não é a alma suprema nem a alma do todo, é a alma inferior, aquelas almas particulares. Então, maior vai ser o nosso entendimento quando essa alma inferior estiver ligada à alma superior. Só que essa alma superior, ela está ligada ao espírito. Então, maior vai ser o nosso entendimento quando nós procurarmos nos ligar, né? Nos ligar àquela alma superior, a alma suprema, tá bom? Porque é essa alma que, ligada ao espírito, vai nos ajudar a dar um sentido maior ao nosso conhecimento sensitivo aqui, na realidade. Sensitivo, lembrando, é um conhecimento dos sentidos, da sensação. E aí vejam, nesse caso, quando nós então temos a sensação, procuramos nos ligar à alma anterior aí, que seria a alma suprema, e essa alma suprema está ligada ao espírito, bom, isso daqui lembra o quê? Lembra aquela teoria da reminiscência platônica que nós falamos lá numa das aulas de Platão, tá? Essa teoria da reminiscência, também conhecida como teoria da anamnese, que é a teoria da lembrança. Então, vejam, aqui faz todo sentido agora, em Plotino. Por que isso aqui seria uma espécie de teoria da reminiscência? Porque essa alma, ao julgar essas coisas aqui, ela vai julgar melhor, tão melhor, se ela estiver ligada à alma suprema, que vai estar ligada às ideias, ao espírito, no caso, que é pensamento e pensado, como nós já vimos lá atrás. Então, é essa alma, a alma particular minha, ligada à alma suprema, que vai, no fundo, ver as ideias supremas e vai julgar melhor o que essas coisas aqui da realidade são. Então vejam que há uma espécie de lembrança aqui para que você tenha, para que nós tenhamos um conhecimento mais pleno do que as coisas são, ok? Porque sem essa ligação com o espírito, o nosso julgamento vai ser fraco, tá? Então o importante é estar ligado ao espírito, né? Ligado à alma suprema, que por sua vez vai estar ligado ao espírito. E aí, bom, nós temos outras atividades na alma, segundo Plotino também. Plotino vai falar que nós temos a memória, sentimentos, temos paixões e temos também volições, ou seja, nós temos a vontade ali também na alma, né? Essas atividades da alma, né? O ser humano, como ele é a sua alma, a alma humana, ela tem essas atividades: memória, sentimentos, paixões e a vontade. E tudo aquilo que está ligado a essas coisas fazem parte da alma também. A imaginação, né, por exemplo. Agora vejam, a mais alta, agora eu vou falar um pouco dessa questão da vontade, né? A mais alta atividade que a alma humana é capaz de ter é a liberdade, tá? Essa é aquilo que a alma humana pode fazer de mais excelente. Por que isso? Porque, vejam, a liberdade para a alma se identifica com o querer o que é bom, querer o bem, tá? Isso é liberdade. Liberdade é sempre querer o bem. Muita gente fala que liberdade, né, as pessoas às vezes erroneamente, e aqui a gente volta um pouco ao Aristóteles, ao Platão, e depois nós vamos ver isso de modo bem mais
efetiva em Santo Agostinho, em Santo Tomás de Aquino, por exemplo, nos medievais em geral, nós vamos ver bastante isso daí. Pessoal, liberdade não é você, eu tenho o A e tenho o B, eu quero escolher, eu sou livre para escolher qualquer um. Isso é liberdade. Não, liberdade não é isso. Liberdade é você ter a opção de escolher o bem maior, o bem supremo. Isso é liberdade. Até porque, vejam bem, imagina um sujeito que é drogado. Um sujeito que é drogado, que é viciado em drogas, né? Um cracudo, sei lá. O sujeito que é viciado em drogas, ele não tem liberdade mais para não escolher as drogas. Ele é escravo das drogas. Então, vejam, ele teve a liberdade antes de escolher o bem supremo, que era não usar as drogas. A partir do momento que ele escolheu esse bem inferior, ele se escravizou. Entendem? Então, liberdade, como nós vamos ver mais à frente, aí, de modo mais específico, exatamente com relação a esse exemplo que eu dei, liberdade é você poder escolher o bem, querer o bem. Isso é liberdade, querer o bem. E aí, vejam, Plotino vai falar o seguinte, ele vai falar que existem 3 níveis de liberdade aí. A liberdade do uno, a liberdade do espírito e a liberdade da alma. Tem 3 níveis de liberdade. A liberdade do uno é aquele autocolocar-se do uno, né? Aquele autocriar-se que nós falamos lá na primeira aula sobre o uno, que o uno ele se coloca, ele se autoproduz, ele se autocria. Então esse aí é o bem absoluto, que seria a liberdade absoluta, que só se dá no uno. Depois nós temos a liberdade do espírito. O que é a liberdade do espírito? É permanecer ligado a esse bem que é o uno. Então, liberdade por espírito, a liberdade do uno é autocriar-se. Né? Esse é o bem absoluto. A liberdade é o bem supremo, que o uno é o além de tudo. Né? Então, o supremo bem, voltando aqui, o supremo bem absoluto, se dá no uno, que é o autocriar-se constante. Ele é livre para isso. O espírito, ele é livre plenamente na medida em que ele escolhe estar ligado ao uno, e ele sempre faz isso. Tá? É estar ligado ao uno, estar ligado a esse bem absoluto que é o uno. E a alma, que é a terceira hipóstase aqui, a liberdade da alma é tender para esse bem supremo através do espírito. Então vejam, a alma, para ela ser livre, ela tem que querer aquele bem que é o uno. Mas entre a alma e o uno tem o espírito. Então a alma, buscar a liberdade é buscar o espírito, que por sua vez está ligado ao uno. Tá? Então, vejam que existem esses 3 níveis. E o homem, como ele é a sua alma, para o homem ser livre, ele tem que buscar a unidade. Ele tem que buscar o uno. É isso que é ser livre. Buscar aquilo que há de mais elevado. Engraçado, né? Aqui em Petrópolis, o lema da cidade de Petrópolis, né? Eu moro em Petrópolis. O lema aqui da cidade de Petrópolis é Altiora semper petens. Altiora semper petens. O que significa isso? Buscando o mais elevado. No fundo, poderia ser muito bem um lema neoplatônico. Isso é um lema neoplatônico. Buscando o mais elevado. É porque Petrópolis está a 840 metros acima do nível do mar? Não é nesse sentido. O elevado aqui não é apenas estar aqui bem acima do nível do mar. Mas o elevado é o quê? O elevado são essas coisas do uno. Aquilo que está acima de tudo, além de tudo. Tá? Então, vejam, aí nós fazemos uma outra pergunta aqui, que a pergunta é a seguinte: qual é o destino da alma humana? Qual o destino da alma humana? A resposta é bem simples, já foi dada aqui e é fácil deduzir. O destino da alma humana, buscando a liberdade suprema, é voltar-se e reunir-se novamente com o uno. Isso é liberdade humana. Liberdade humana, então, é o quê? É o ser humano voltar ao uno por meio do espírito. Tá? E aí, vejam, aqui nós fazemos uma reflexão muito importante, que é o seguinte, olha, e aí isso aqui está até ligado a Platão, tá? Isso está extremamente ligado a Platão. O que está ligado a Platão aqui? O fato de que Plotino diz o seguinte, olha,
é possível nessa terra separar-se do corpo e reunir-se com o Uno. Vejam que o Platão, como nós mencionamos lá na live de Platão, acho que eu cheguei a mencionar isso, Platão fala de uma fuga do corpo e de uma fuga do mundo. Tá bom? Por que Platão fala de uma fuga do corpo e uma fuga do mundo? Porque a finalidade do ser humano não está aqui nesse mundo. Não está aqui. A finalidade do ser humano é voltar-se para essa realidade que é o Uno. Ok? Então vejam, nesse sentido, é possível nessa terra, com a alma humana, é isso daí que é importante a gente entender, nós conseguimos, né, aqui na terra, é possível separar-se do corpo e nos unirmos novamente com o Uno, por meio do Espírito, naturalmente. Então vejam, aqui, só para a gente agora começar a encaminhar para o final da live, aqui é para finalizar a live mesmo, essa aula aqui, tem uma coisa interessante aqui do Plotino, né, dos neoplatônicos, e principalmente do Plotino. Os helenistas, alguns deles, por exemplo, vejam lá os estoicos, por exemplo, falam do sofrimento do corpo, né? É saber suportar o sofrimento do corpo. Os estoicos, principalmente, falam isso. E Plotino não está muito diferente disso não, sabe por quê? Ele vai dizer que é possível, né? É possível nós sofrermos com o corpo, tá? Mas a alma, estando ligada ao Uno, ao divino, não haver sofrimento. Porque se a alma está ligada ao divino, o que é o corpo? Não é nada. Uma alma ligada ao divino, ao Uno, ao Supremo, ao que há de mais perfeito, jamais vai sofrer. Então o sofrimento é para ser suportado de uma maneira extremamente tranquila. Para que eu vou me estressar? Entendem? Para que eu vou, vamos dizer assim, sofrer com o sofrimento do corpo se a minha alma está ligada ao Uno, está ligada ao divino? É claro que assim, você não vai ter tormento nenhum. Ou seja, podemos ser felizes, isso vai dizer Plotino, nós podemos ser felizes mesmo com tormentos aqui na vida. Porque tormentos vão acontecer na nossa vida, aqui no mundo material. A questão é, a minha alma, ela está ligada ao espírito e por sua vez está ligada ao Uno. O espírito está ligado ao Uno, mas a minha alma, essa é a pergunta, a minha alma, ela está ligada ao espírito? Porque se ela estiver ligada ao espírito, automaticamente a minha alma está ligada ao Uno. E se a minha alma ela está ligada ao Uno, não há sofrimento. É isso que Plotino está querendo dizer. Tá bom? Então vejam, aliás, você só vai ter tormento se tua alma não estiver ligada ao espírito. Tá? Na concepção plotiniana, naturalmente. Tormento mesmo é você não estar ligado ao Uno. Isso é tormento. E aí, se você não está ligado ao Uno, aliás, na verdade, você está ligado ao Uno. Se você não tem consciência de que você está ligado ao Uno, aí sim você tem sofrimento. É aí que você tem sofrimento. Então vejam, para Plotino, só se é feliz no transcendente. Aqui no imanente, não há felicidade. E aí, como eu falei, isso é muita característica do período aqui do helenismo, que é o finalzinho agora da filosofia grega. Nós estamos nos finalmente aqui da filosofia grega mesmo, ou seja, aula de número 81, ou seja, estamos na aula de número 81, tá? Aula de número 81, e o finalzinho aqui da filosofia grega. E nesse finalzinho o Plotino está falando, olha, o sofrimento material não deve incomodar o homem. Não era para incomodar, porque a verdadeira realidade não é essa daqui. E vejam, olha só, por que eu estou mencionando isso? Porque já, na semana que vem, certamente, nós vamos entrar aqui na filosofia medieval, que é uma filosofia cristã, vamos falar da filosofia cristã medieval, e vamos ver como a filosofia cristã medieval bebe nessa fonte neoplatônica, tá? Do Plotino principalmente,
de considerar essa coisa do mundo transcendente muito mais importante do que as coisas aqui do imanente. E é claro, para quem é cristão, eu sou católico, por exemplo, é encarar o sofrimento como, vamos dizer assim, como carregar a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, ela não nos aprisiona nesse mundo. Ao contrário, ela nos liberta e nos coloca no outro mundo. É a cruz quem vai nos levar para outro mundo. Então o sofrimento, vejam, o Plotino, que é um filósofo pagão, né? Filósofo pagão, não é cristão, ele vai ajudar a gente a entender esse tipo de coisa. O sofrimento desse mundo aqui não é nada perto daquilo que o divino tem para nos oferecer. Tá bom? Bom, chegamos ao final da aula de hoje, né? Se vocês quiserem depois, vocês têm aí o nosso canal do YouTube, Academia Areté, tem o perfil do Instagram também, onde eu tenho feito aqui as lives todos os dias. Essa semana, graças a Deus, eu estou conseguindo fazer live todos os dias. Nem sempre eu consigo, né? Na verdade, nem sempre eu consigo. Quer dizer, eu estava conseguindo direto, mas semana passada, na outra, era fim de bimestre escola, não consegui fazer live todo dia. Fiz uma live por semana praticamente aí, fiquei um período sem lives, mas agora eu estou voltando na atividade novamente. E convido a todos a curtirem lá o canal da Academia Areté no YouTube, né? Seguirem, se inscreverem no canal, porque tem outras coisas lá também, além dessas aulas aqui. Tem essa sessão aqui só de História da Filosofia, mas tem outras lives lá também sobre outros assuntos. Eu estou parado um pouco com os assuntos extras, estou focando só aqui na História da Filosofia. E é isso então, pessoal. A live de amanhã, tá? O tema da live de amanhã é como que o Uno retorna, aliás, como a alma retorna finalmente ao Uno. Já falei que ela tem que retornar, mas como é que ela faz isso, tá bom? Como ela retorna ao Uno. Esse é o tema da live de amanhã. Tá bom, pessoal? É isso então. Queria convidar a todos aí para curtirem nosso canal mais uma vez, deixarem depois o seu like, não esqueçam de deixar o like aí, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, chegamos ao final. Não esqueçam, depois se você tiver condições e tal, quem tiver condições assistindo depois a live aí, se quiser considerar alguma doação lá com a chave Pix lá, que eu vou deixar lá na descrição da live, vai ser muito bem-vindo. As lives vão continuar gratuitas, tá, pessoal? Não vou cobrar, não. Vão continuar gratuitas para todos assistirem. E repito, pessoal, modéstia à parte, tudo que eu estou fazendo aqui, se você se matricular em qualquer curso superior, estou falando sério, qualquer curso superior aí na USP, Unicamp, UFRJ, UNB, cara, o que eu estou oferecendo aqui, modéstia à parte, tá melhor do que o que se oferece nas universidades brasileiras, tá bom? No outro dia teve o Ed teve aqui, ele pegou e falou assim, olha, de fato, eu estudei na UNB, fiz filosofia na UNB e aqui as lives estão sendo mais interessantes. E modéstia à parte estão mesmo, tá, pessoal? Nós estamos aprofundando. E detalhe, isso que nós estamos fazendo aqui é aquilo que eu chamo de introdução ao que há de essencial. Nós ainda nem começamos a aprofundar definitivamente não, tá bom? Bom, pessoal, é isso então. Por hoje é só. Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.